Fala, meus considerados! Hoje nós vamos fazer a manipulação de uma memória NAND de um iPhone 12 Pro Max. Eu vou mostrar para vocês como que é feito o procedimento, o início, meio e fim. Tá? Então acompanhem comigo que vai ser muito bacana esse tipo de manipulação. Tá? Deixa eu só tentar tirar um print aqui da minha tela e a gente já inicia. Bom, vamos lá para o nosso microscópio. Vamos utilizar uma temperatura de 475 graus com 120 de ar, isso com a R1 Pro, utilizando a R1 Pro. Então nós vamos fazer toda a limpeza de resina utilizando uma lâmina curvada. Vamos utilizar a mesma temperatura para todos os processos, início, meio e fim, tanto para limpeza de resina, tanto para extração de memória NAND, quanto para rebalhe e para soldagem da memória. Vamos utilizar essa lâmina que vocês acabaram de ver, que é uma lâmina para inserção, tá? E é isso aí, bora lá para a limpeza de resina, 475 graus com 120 de ar. Então eu coloco a lâmina, venho com o canhão e vou passando, tá? Vocês vão acompanhar aí o processo que é feito. Eu não posso ficar com o canhão por muito tempo. Então quando a gente utiliza uma temperatura um pouco mais alta, a gente não pode ficar com o canhão por muito tempo. Veja que eu coloco a lâmina, venho com o canhão por último e aí eu venho passando a lâmina. Então eu vou segurando, vou tirando a resina, tá? Até que ela saia por completamente. Agora eu vou virar minha placa, venho com a lâmina, venho com o canhão e passo. Veja como é que a gente faz. Venho com a lâmina, venho com o canhão e passo a lâmina. E eu vou girando a placa e vou fazendo isso seguidamente. Lâmina, canhão e passo. Lâmina, canhão e passo. Vou virar a placa novamente. A gente vai limpar mais uma vez a outra resina. Venho da mesma forma. Utilizo a lâmina, venho com o canhão e vou passando, tá? Galera, eu estou gravando dessa forma porque antes de eu iniciar o vídeo eu esqueci de colocar o microfone, então uma parte do vídeo ficou sem áudio, então estou gravando aqui por cima para não perder essa videoaula, tá bom? E depois, logo em seguida a gente vai colocar o microfone e vocês vão poder acompanhar o passo a passo dessa videoaula sem que eu esteja narrando, tá? Mas espero que vocês compreendam aqui. Então agora eu vou fazer o que? A remoção da memória, 475 graus, posiciono, venho com a minha lâmina, retiro um capacitorzinho ali da lateral e agora eu vou inserir a minha lâmina. Veja que é bem rápido, não tem problema nenhum. Veja que não arrancou nenhum pad da placa e posteriormente também não arrancou nenhum pad da minha memória NAND, tá? Agora eu venho utilizando um pouquinho de fluxo e eu vou utilizar o meu ferro de solda e com esse ferro a 450 graus eu venho já tirando a resina, tá? Venho removendo a própria resina, essa resina preta, utilizando o meu próprio ferro, a minha ponta do ferro. Então veja que eu vou passando o ferro e a minha resina ela já vai saindo automaticamente. Eu vou fazendo isso por todas as extremidades aqui da minha memória NAND, removendo os 4 cantos e depois a gente vem com a malha fazendo a limpeza fina, tá? Então vocês podem acompanhar. A gente vai passando o nosso ferro. Não posso colocar muita força, não é pressão, tá? Tem que ser delicado. Meus considerados, estava sem o microfone aqui. Agora que eu percebi que eu estava sem o microfone, vamos lá continuar. Eu vou falar para vocês o que nós fizemos, tá? Utilizamos uma temperatura de 475 graus com 120 de ar para fazer a limpeza de resina e logo em seguida extrair a memória NAND, tá? E agora nós estamos com o próprio ferro, utilizando o próprio ferro para fazer a limpeza da resina, tá? Então, com o próprio ferro, a gente vem limpando a resina aqui, ó. Vamos limpar essa lateral, limpar a outra lateral. Ó, com o próprio ferro a gente vem limpando. Vira aqui agora.
Vamos limpar a parte superior e depois a gente vai vir fazendo o refino, tá? A gente estamos limpando o excesso maior. E aí, assim que a gente limpar, a gente vem fazendo o refino. Pronto. Aqui. Agora eu venho com a escovinha, álcool isopropílico. Ótimo. Agora venho com a estação de ar. Vou utilizar os mesmos 475 com 120 de ar. E vou limpar a resina, tá? Começou a esquentar a placa, tira o canhão. Vem. Tira o canhão. Ó, coloca o canhão. Amoleceu a resina. Tira. Ó. Ó. Agora do outro lado. O segredo de utilizar alta temperatura é nunca deixar o canhão fixo. Você coloca o canhão, amoleceu a resina, você tira. Ó. Entendeu? Agora aqui eu vou fazer a limpeza fina. Venho aqui com o fluxo, venho com a malha e nós vamos limpar. Limpar todos os pads bonitinho. Viramos a nossa plaquinha. Lindo, bonito aqui. E aqui também. Pronto. Perfeito. Vamos limpar com álcool. Só um detalhezinho aqui que eu vou tirar. Sou detalhista. Pronto. É assim que tem que ficar. Lindo, bonito. E agora a gente vai manipular nossa memória NAND. Vamos ver se é essa daqui.
256, é ela mesmo. Vamos vir aqui, adicionar fluxo. Vamos vir com a malha. Todos os pads têm que estar brilhantes, tá? Não pode estar um opaco, senão não vai dar solda fria. Pronto. Lindo, bonito. Vamos limpar. Sim, tem que ficar. E agora vamos fazer o rebale da memória. Aí tem duas opções de fazer o rebale. Fazendo o rebale tirando o estêncil ou o rebale com o estêncil, tá? Hoje eu vou fazer o rebale mantendo o estêncil, tá? Eu vou pegar aqui um estêncil. Há quem diga que é mais difícil, tá? Então vou fazer o jeito mais difícil do que removendo o estêncil. Então tá aí. Vamos adicionar a nossa solda 183. Vamos secar um pouquinho, tá? Tirar um pouquinho do fluxo. Bora lá. Passou, tirou. É assim que tem que ficar. Não vou mudar a temperatura, vamos utilizar os mesmos, 475 com 120 de ar. Só que agora o que eu faço? Ó, eu venho com o meu estêncil e dou uma leve circulada. Para quê? Aliás, com o meu handle. Para que o meu estêncil não envergue, não faça uma bolha, tá? Depois de ser feito isso, eu seguro aqui no bico. Ó. Seguro no bico, vem trazendo o bico e vem trazendo a pinça. É assim que eu faço. Uma sopradinha, tiro, tá lindo, bonito. Agora venho e pau. Assim tem que ficar. Agora, já posso adicionar um pouquinho de fluxo aqui. Esse mesmo fluxo que eu vou utilizar para soldar na nossa placa. Então eu venho aqui e vamos ver o lado da memória. Creio eu que seja esse mesmo aqui. Vou conferir aqui. Exatamente esse. Venho com os mesmos 475 sem de ar. E nós vamos agora soldar a nossa memória. Tá com o ar na cara dela. Ó, veja que soldou. Dou uma leve empurradinha para baixo. Com bastante delicadeza, tá? Sem força. E tá aí, esse é o procedimento. Memória NAND iPhone 12 Pro Max. Vocês acompanharam o início, meio e fim. Vamos esperar a placa esfriar e nós vamos testar para ver se deu certo. Essa memória, essa placa, ela tá sem a CPU, tá? Então ela tem que travar em 31, 30 mA para saber se deu tudo certo com o nosso reparo. Vou esfriar a minha placa aqui. Pronto. E agora vamos testar para ver se vai travar nos 30 mA, 30, 31. É o que tem que travar, porque está sem a CPU, tá? Então vamos aqui, iPhone 12, aqui. iPhone 12. Ok, não temos curta em malha primária, estamos dentro do jogo. E agora vamos pressionar o nosso power. Veja que travou em 30 mA.
Vamos aqui para o microscópio, vocês podem ver, tá? Essa placa está sem CPU, ó. Está sem CPU. Então tá aí, procedimento feito com sucesso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijão do Paps.